Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Em 1989, eu conheci um senhor português e quando ele ficou sabendo que eu era bancário, ele disse para mim: o ruim de trabalhar em banco é que você tem que tomar banho todo dia, trocar de camisa e citou mais alguma coisa. E eu fiquei pensando na hora, só quem trabalha no banco tem que tomar banho todo dia e trocar de camisa, etc. Eu pensei comigo, é claro que eu não falei nada, até por respeito à idade dele, mas muitas coisas que Deus diz para nós, há pessoas que pensam que, dependendo da igreja que você frequenta, ou se você frequenta uma igreja, você precisa fazer ou não, né? Um tempo atrás eu encontrei uma pessoa que me conhece há muitos anos e não me via há muitos anos também e disse para mim assim: você ainda não come carne de porco? Eu falei: não, eu continuo sem comer. Aí eu falei: aliás, você também não pode comer carne de porco. Aí ela ficou assustada e quis saber por quê. Eu falei: a palavra de Deus condena a carne de porco. A carne de porco não é um alimento. Então é engraçado que a pessoa, ela pensa assim: bom, se eu tenho essa mesma fé que você aí, ou... falando da palavra igreja, que no Brasil é mais comum, se eu for a mesma igreja eu tenho que fazer umas coisas ou não, né? Mas eu vou parar de falar sobre isso, que senão eu vou tomar muito tempo do meu vídeo e não é o tema. O que eu quero falar hoje é uma parte positiva, que é o que eu tenho falado durante a semana, quais as coisas que nós precisamos, né? Então, nós precisamos, independente da sua igreja, se você vai à igreja ou não, você como ser humano, você tem essa necessidade. Você tem a necessidade de orar. Isso está em você, você precisa orar. Já houve descobertas assim de antropólogos que chegaram lá no meio da África, onde ninguém conhecia o homem branco, não conhecia civilização alguma, não conhecia igreja alguma, mas eles tinham o Deus deles lá, eles adoravam um Deus lá. Então, e oravam sem ninguém ensinar, né? Então, porque essa necessidade está no ser humano. Você pode rejeitar, claro que sim. E muita gente, a maioria, eu diria, rejeita esse tempo em oração. E aí ela tem consequências, ela tem até sequelas disso. Só que ela não percebe mais porque o vizinho dela, que também não ora, é igual a ela. E o outro vizinho do outro lado também não ora. E eles três parecem ser normais, não tem problema algum em não orar. E o outro que ele conhece, ora, e ele não vê diferença nenhuma na vida daquele que diz, olha o que eu falei, diz orar. Há pessoas que dizem que oram, mas na verdade elas não oram. Não oram como Deus ensinou. Não oram o tempo suficiente para atingir uma transformação. Veja, a água ferve, né? Então, se você deixar a água ferver, querer ferver a água a 70 graus, não vai rolar, não vai acontecer, tá? Então, a oração também, muitas, a maioria, se quer orar, ela tem que atingir um certo nível, por causa de várias leis espirituais envolvidas, tá? E aí você ora menos, não atinge o ideal de Deus e ainda fala assim, a oração, ela não tem tanto poder como dizem. A outra coisa que nós precisamos é estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus faz diferença, né? Alguns têm dito na internet, e com razão, é proibido leitura bíblica nas escolas, é proibido ter Bíblia nas escolas, mas nos presídios, aí pode, aí eles permitem, né? Se deixasse as Bíblias nas escolas, nós teríamos
menos pessoas na prisão. Mas as pessoas parece que estão entorpecidas e não percebem essa necessidade. É uma necessidade, não é questão de opinião. É uma necessidade. Seria o mesmo que você dissesse: eu não preciso de vitaminas. Como não? Está comprovado, o ser humano precisa de vitaminas. Mas eu não preciso, né? É uma pena que nós ficamos tão preocupados com as vitaminas, no modo geral, e somos totalmente despreocupados com as coisas mais importantes, que é orar e estudar a palavra de Deus diariamente, aprender mais de Deus, ter um guia verdadeiro, correto, certeiro para o nosso dia a dia. E depois eu queria falar um pouco aqui sobre a meditação. Você pensar em coisas de propósito. Você para pensar de propósito, assim, agora eu quero pensar em determinado assunto. E para, e medita, e fica ali. Né? Os pensamentos são tão poderosos que nós falamos no canal sobre o 9º mandamento, né? O 10º, melhor, não cobiçarás. Ele é uma coisa que ocorre no pensamento. E nós vamos ser julgados pela cobiça, pelo pensamento. O pensamento impuro, né, recebe a sua punição, já o pensamento puro recebe a sua recompensa. Você pode ser pobre, verdadeiramente pobre, mas no seu pensamento, pelo menos alguns momentos do dia, você pode ser rico. Isso muda alguma coisa? Vai te tornar rico? Provavelmente não, mas vai deixar você numa condição melhor do que a que você se encontra agora. Quando você pensa em soluções, quando você pensa em coisas melhores, você dá alguns passos à frente. Quantos passos? Não sei. Alguns dão todos os passos necessários depois de muito pensamento. Outros não. O que existe, todas as coisas materiais que existem, né? Uma mesa, a cadeira, uma televisão, um carro, um relógio, eles foram pensados, eles passaram pelo pensamento, né? Eu vi uma minissérie muito boa sobre Santos Dumont e desde criança passava pela cabeça dele a possibilidade do homem voar. E ele pensou tanto naquilo, ele pensou e pensou até que ele conseguiu criar o avião. Tá? Então, ore mais, estude mais a palavra de Deus, aprenda a meditar melhor, passe a pensar em coisas de propósito, propositalmente. Esse é o nosso desejo aqui hoje para vocês. Agora eu peço para vocês que vocês deixem o seu like para o nosso canal. Estamos precisando movimentar o canal e depende muito de like, de você compartilhar o vídeo, de você se inscrever no canal, de você fazer comentários. Tá? Então tudo isso colabora com a movimentação do canal. Para o nosso trabalho ficar maior, nós precisamos, além disso, precisamos de verbas, precisamos de dinheiro, porque o nosso objetivo não é ter um trabalho apenas aqui. Mesmo meus amigos não entendem isso, pensam que eu quero ter só um canal no YouTube. Não, o canal no YouTube eu quero que ele cresça muito, mas que ele ainda seja pequeno diante de outras coisas que Deus tem me chamado para fazer. E aí que sim, que depende de dinheiro. Então, e depende muito das orações que vocês podem fazer por nós. E isso eu peço, orem muito e agradeçam muito também, em nome de Jesus. Amém.